Boa noite, boa noite. Procuro aqui onde convida o professor André. Não estou encontrando. Acho que ele precisa entrar na live, né? Para eu poder convidar ele. Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui a live. Só esperando o professor André entrar para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, que vai falar sobre atividades físicas, respostas imunológicas e uma interação legal. Espero que vocês mandem perguntas, que a gente vai batendo papo e falando sobre o tema. O celular tá tremendo, né? Acho que ele parou. Aí, professor André Rocha, eu vou te convidar. Conseguimos, professor. Deu certo. Boa noite. Maravilha, boa noite, professor. Tudo bem? Tudo em paz? Tudo bem com você? Tudo. Maravilha. Sejam aí todos bem-vindos, né? Seja bem-vindo também, professor. A gente estava tendo um pouquinho, né? A gente vazou uns minutinhos para iniciar por conta do acesso aqui à conta, mas deu tudo certo. Tá tudo tranquilo aqui. É isso aí. É um prazer, né, estar aqui, enfim, representando a Liga de Ciência. A gente está podendo aí então discutir um pouquinho, né, sobre esse tema tão importante e um tema mais do que atual, né, atividade física, o bem-estar, a questão da resposta imunológica. A gente vai conversar um pouquinho, né, a gente vai bater um papo aí com relação a todo esse contexto aí, né. Bom, pessoal, só para boa noite aí, né, então, esperar um minutinho aí, né, para o pessoal acabar de chegar, Isso. acabar de entrar. Boa noite, Débora. Mandando boa noite, pessoal aí, Mariana, boa noite, Luciano, Lu, boa noite, Lu. Maravilha. Bom, pessoal, o objetivo, né, vou só falar aqui, reforçar, talvez algumas pessoas ainda não tenham lives, né, da nossa liga. Então, boa noite, Jane. O nosso principal objetivo, né, aqui é, enfim, divulgar, né, a ciência, divulgar, então, as informações, a parte científica, né, de uma forma que nós possamos atingir, né, não só a população negra, mas também toda a população, né, brasileira. Essa ciência é produzida de fato, né, pela população negra. Aí a gente tem toda uma questão aí, né, social, que hoje não é o foco do nosso debate, mas o nosso grande objetivo é esse, né, divulgar através dos nossos, estão inseridas no contexto da ciência, né, de forma abrangente, né, não só, vamos dizer, na nossa área, né, professor, não só aqui dentro
da grande área das ciências da saúde, mas das diversas outras áreas aí, humanas, exatas, né? Então, vocês vão estar sempre vendo aqui profissionais, né, cientistas aí, inseridos em diversos contextos, né? Distinto do nosso contexto que a gente vai estar conversando um pouco. E também, não só no Brasil, mas também, né, vocês podem seguir aí, né, a nossa página aqui, e vocês vão ver que a gente está sempre divulgando também outras grandes personalidades, né, grandes cientistas negros que contribuíram e contribuem, né, mundialmente aí para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Então esse é um dos nossos principais, está aqui discutindo toda quarta-feira às 19 horas. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, né, atividade física. O professor tem uma grande experiência, né? Eu vou deixar ele se apresentar e depois eu falo um pouquinho rapidamente, né, para a gente começar a falar do nosso tema em si. A gente vai fazer uma discussão aqui de uma forma tranquila, né, tentando amenizar um pouco os termos que a gente consiga, então, abranger aí todo mundo, a população, né, que talvez não tenha tanto conhecimento, as pessoas que estão aqui não tenham tanto conhecimento dos termos científicos, técnicos, né? Então, o grande objetivo também é esse, né? Passar essa informação de uma forma bem leve, com informação sempre verídica aqui e científica, né? Então, pode se apresentar aí, professor, se, né, quiser começar a falar, depois eu me apresento e aí eu te devolvo a palavra aí. É interessante a tua descrição da liga, né? Perfeito, o objetivo é esse mesmo, mostrar a ciência feita por pessoas fora daquele padrão de cientista que todo mundo acha que é o único que existe, né? Então, assim, a cara da Isso. ciência também é a nossa cara. Então, é o que a gente está mostrando com a Liga de Ciência Preta Brasileira, uma iniciativa muito legal, da qual estou muito feliz de estar fazendo parte. Então, a gente mostrar, né, que a diversidade do Brasil é a diversidade da ciência, né? Então, faltam mais caras como a nossa fazendo divulgação científica e essa é a nossa intenção. Dar boa noite a todos aí que se manifestaram, não estou conseguindo acompanhar aqui as letrinhas, mas eu sou Matheus, sou graduado em Educação Física, sou aqui de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais. Fiz mestrado em Saúde Coletiva, Políticas e Gestão, né, na Universidade de Campinas, e trabalhando a questão de nível de atividade física, diferentes domínios de atividade física para as pessoas, né, para os adultos e idosos. E a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu também sou profissional da área da saúde, eu trabalho no NASF, né, que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, no município de Poços de Caldas, e sou docente no Centro Superior de Ensino e Pesquisa da cidade de Machado, no curso de Educação Física. Então a gente está aí nessa luta, nessa batalha e vamos tentar ampliar um pouquinho o conhecimento aqui do que é atividade física, do que ela pode contribuir nessa pandemia ou não, o que é mito, o que é verdade. E estamos nessa conexão Poços de Caldas, Brasília, né, professor? Então, vou pedir para você se apresentar também, para o pessoal te conhecer e a gente dar início ao nosso papo. Exato. Bom, como bem você falou, né, essa importância, né, de nós estarmos aqui discutindo nesse contexto, mostrando de fato, né, a nossa cara aqui, mostrando que nós também estamos presentes, só apontou e inspirando, né? A gente, muitas das vezes a gente acha que nós estamos inseridos num contexto que nós não podemos fazer isso, né? Mas com certeza sim, a gente leva inspiração aí para muita gente, né? Leva inspiração para essa juventude que está vindo aí, né? Novos e novas cientistas aí de todas as cores, gêneros, enfim. Tá? Então isso é bastante importante a gente sempre pontuar aqui, né? Todos são muito bem-vindos sempre, né? Bom,
bom, como vocês viram, né, meu nome é André, eu bacharel em fisioterapia, me graduei aí, já tem alguns anos, alguns 10, 11 anos aí. Eu sempre gosto de falar da minha primeira formação, que foi como técnico em enfermagem. Eu sou de Minas, né? Hoje eu estou residindo aqui em Brasília. Eu sou de Minas Gerais, de Uberaba. Fiz a minha formação toda lá praticamente. Então, eu fiz o meu técnico em enfermagem. Logo depois, na verdade, junto, né? Ali fiz a minha graduação em fisioterapia. Depois, enfim, parti aí para o mestrado em patologia geral. Depois caminhei para a área, né, para o doutorado aí, e sempre trabalhando com imunologia, né? Sempre trabalhei com a resposta imune, basicamente dentro do contexto, né, de câncer como um todo. Fiquei um tempo fora, né? Tive uma experiência na Universidade de Antuérpia fazendo isso, né? E depois retornei na UFTM, em Uberaba, e agora atualmente eu estou em Brasília, né? Acompanho alguns grupos de pesquisa aqui, e também sou docente com disciplinas básicas, né, de imunologia, fisiologia, na instituição Faculdade Fortium aqui. E basicamente é isso, né? Então, muito grande aí pela educação, pela ciência, que é o que com certeza move, transforma e vai transformar muito mais, né, esse nosso país aí como um todo. Então, brevemente, né, só me apresentando aí para quem está chegando pela primeira vez, né, sejam todos bem-vindos aí. Bom, vamos falar então, né, professor, desse contexto tão importante aí. A gente vai bater um bate-bola aqui, descontraído aqui, falando um pouco, né, da tua experiência, né, dos referenciais aí que nós temos aí, dessa parte da atividade física, né? O que é de fato atividade física, contexto, sedentarismo. Então eu vou passar a palavra e aí a gente vai conversando aí, eu vou falando um pouco de resposta imune, que é tão importante nesse contexto também. Então, fique à vontade aí. Legal. Então, professor, e todo mundo que está aí assistindo, a gente vai falar, a gente tem esse termo atividade física, e eu acho interessante a gente deixar estabelecido a diferença, né? Então, o que que é atividade física? Quando a gente fala atividade física, é todo e qualquer movimento que a gente realiza que gera um gasto de energia acima do repouso. Então, se eu estou sentado, parado, se eu estou deitado, eu estou em repouso. Alguma atividade que eu faça para além disso, que gera algum mínimo gasto calórico, é uma atividade física. Então, a atividade física é todo movimento que produz gasto calórico. É um amplo, né? De maneira geral. Então, tudo que a gente vai fazer é atividade física. Vou limpar a minha casa, estou fazendo uma atividade física. Eu vou passear com o meu cachorro, estou fazendo uma... Eu vou fazer faxina, estou fazendo atividade física. Vou jogar futebol, estou fazendo atividade física. Vou na aula de ginástica, de academia, também estou fazendo atividade física. Então, atividade física é todo movimento que a gente saia do nível de repouso. Tá certo. Então dentro a gente estuda os domínios de atividade física, né? A gente chama de domínios, que são os tipos de atividade física que fazer, que são avaliados em alguns questionários específicos, que é bastante aplicados aqui no Brasil e no mundo. Então, eu tenho atividade física de deslocamento. Qual que é esse domínio? A atividade que eu faço para ir ao trabalho, ir à escola, a pé, de bicicleta, de skate, de patins. Então, essa é a atividade física de deslocamento. Eu tenho atividade física doméstica, que aí são as atividades físicas que eu realizo no âmbito doméstico, então, que não é um trabalho doméstico, é atividade física que eu realizo na minha casa. Então, eu estou limpando a casa, estou fazendo uma faxina mais pesada, é atividade física, é o domínio doméstico que a gente chama. A gente tem o domínio ocupacional, que é quando a gente faz atividade física no local de trabalho. Então, vou dar um exemplo. A gente tem os Correios aqui no Brasil. Então, ali a gente tem dois tipos de funcionários, né? Tem os funcionários que estão atendendo a população e tem os carteiros que saem para a rua para fazer as entregas. Então, a atividade física de trabalho do carteiro
ela é muito mais intensa do que a do pessoal administrativo que está ali no escritório. Eu tenho o agente comunitário de saúde no âmbito do SUS, que tem que fazer as visitas domiciliares. Então, essas são atividades físicas de trabalho, do domínio ocupacional. O pedreiro, que precisa carregar peso, enfim. Então, dentro do trabalho, a gente Perfeito. está praticando atividade física também. E a atividade física de lazer, que aí é onde eu considero mais importante e que entra outra questão, que entra o exercício físico. Então, qual que é a diferença da atividade física para o exercício físico? O exercício físico é onde tem aquele movimento estruturado, sistematizado e planejado. Então, você vai lá na sua academia de ginástica e o professor te pede para fazer 3 séries de 15 repetições de exercício. Isso é o exercício, porque ele foi planejado, estruturado, foi pensado e aplicado para aquela pessoa. Então, a atividade física de lazer é a única que entra o exercício físico, que é onde a gente sai de casa simplesmente para fazer atividade física, né? Então, vou sair para caminhar. Caminhada é um exercício. Vou sair para pedalar, que não é para o meu trabalho, é só pedalar. Então, o pedal ciclismo é um exercício físico. Vou jogar futebol 1 hora no Campo Society. Então, ele é um exercício físico, né? E é uma atividade física de Uhum. lazer. Então, o que os estudos têm dito, professor? Que a atividade física que promove benefício para a saúde é a atividade física de lazer. Porque o exercício físico ele é planejado e pensado para a pessoa, né? Individualmente, e é onde o profissional de educação física ele consegue passar uma atividade que vai trazer benefício direto para a saúde. Porque a gente pode relacionar, por exemplo, física doméstica com um maior nível de estresse, porque talvez aquela pessoa não quer ficar limpando a casa todo dia, Sim, ou não quer fazer a faxina. Então a gente pode relacionar questões emocionais aí. Na atividade física de lazer, não. Então eu estou sim, indo simplesmente para fazer o exercício físico, para fazer atividade física, para ganhar saúde. Então essa é uma diferença que a gente tem que ponderar, mas também não deixar de dizer o seguinte: eu posso ir caminhar para o trabalho se eu tiver condições, eu estou fazendo uma atividade física. Isso está sendo benéfico para a minha saúde, né? Diferentemente de ir de carro, por exemplo. Então, se eu tenho condições de segurança, de trajeto, de via, para ir para o meu trabalho a pé ou de bicicleta, então eu já estou fazendo uma atividade física. Aquilo ali está sendo benéfico para a minha saúde. Mas a atividade física que os estudos mostram os ganhos maiores na questão fisiológica é a atividade física no lazer. Não sei se eu consegui me expressar bem aí, professor. claro, conseguiu sim. Ficou ótimo. É importante a gente ter a definição desses conceitos, né, e ter essa diferenciação, né, com relação a esses tipos de atividade física, né, que muitas das vezes a gente acaba não pontuando, né, quando a gente vai falar da atividade física como um todo, né. Isso é bastante importante. E qual que é a diferença, professor, hoje que a gente pode, talvez, quando o sedentarismo, né, nesse contexto, né? A gente tem Uhum. aí a gente pode talvez já puxar, falar um pouquinho da questão da resposta imunológica. Bem como você colocou aí, né, os estudos mostram que você tem essa prática, né, o movimento. Então, quando, por exemplo, nós simplesmente estamos nos deslocando para uma atividade, ou dentro de casa mesmo, você acaba um movimento, produzindo um movimento como um todo. E a gente sabe que isso também, de forma talvez um pouco, obviamente, menor do que o exercício em si, né? Você sair para praticar o exercício é também benéfico, né? E nesse contexto que nós estamos agora, a gente sabe que tudo isso modificou muito, né? Então a grande maioria das pessoas, quem, né, está podendo ficar em casa, deixou de fazer esse percurso, deixou de, né, caminhar, deixou de fazer aqueles 2, 3 quilômetros para pegar o teu ônibus, ou o metrô, ou mesmo caminhar até o teu serviço, né? E aí a gente pode pontuar também aí, se você puder falar um pouquinho para a gente, do sedentarismo, né? O que é o sedentarismo como um todo, né?
classificação? Eles têm alguma classificação do sedentarismo mesmo? Deu uma bela de uma travada no meio da sua fala, mas eu acho que eu entendi o contexto no geral. É, Travou aqui? o que é o sedentarismo, né? Travou Isso, de novo. para a gente poder definir Tá. essa questão, né? Em meio a tudo isso que a gente tá passando aí, né? Então, o sedentarismo e o comportamento sedentário são questões bastante latentes na sociedade moderna, né? O sedentarismo é um mal no século XXI e é uma coisa que ela não é particularidade no Brasil, né? É uma coisa que é mundial. E o sedentarismo vem associado a uma série de doenças crônicas, principalmente, o que é uma coisa muito séria que acaba onerando o SUS, o sistema de saúde. Então, Uhum. porque o sedentarismo está diretamente associado a diversas doenças. Então, vamos entender o que a gente precisa de atividade física para ser considerado uma pessoa ativa, né? Então, assim, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, eles recomendam que o indivíduo adulto realize 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de Uhum. atividade física vigorosa ou uma combinação entre os dois na semana para definir aquele indivíduo como um indivíduo ativo fisicamente, que a partir disso vai trazer benefícios para a sua saúde. Então, a gente precisa praticar pelo menos 150 minutos de atividade física semanal moderada. Se a intensidade for maior, essa quantidade, essa recomendação diminui para 75. Então, se eu estou. Mas aí, ok, né? Vamos supor que a gente pratique essa recomendação até Sim. acima dela, dos 200 minutos por semana, ok, vou lá, faço meu exercício. Mas é, todo o restante do dia eu estou sentado, deitado e com telas, celular, televisão, computador. Então, assim, Certo. esse comportamento sedentário, ele também não é interessante, porque bom, fiz lá minha atividade, mas de 24 horas eu passei 22 sentado ou deitado e fiz 30 minutos de exercício. Sim. Ah, mas eu cumpri minha recomendação. Mas é um tipo de comportamento que ele vai ser maléfico também para a saúde, porque aí eu tenho a questão, né, de postura, de coluna, né, da posição sentado e deitado durante muitas horas. As telas, celular, computador, que trazem um estresse, né, que isso já é sabido, que a gente precisa dosar esse tempo na frente das telas Sim. para poder respirar um pouco. Então, o comportamento sedentário ele se mostra dessas diversas formas. Então, o sedentarismo não é só a falta de atividade física. O sedentarismo é a falta de atividade física, mas o comportamento sedentário é o que a gente faz o restante do dia enquanto não está fazendo atividade física. Então, por isso que é super importante a gente entender os outros domínios de atividade física como importantes, como, por exemplo, o Perfeito. deslocamento. Ah, eu não fui fazer o meu treino, mas eu fui passear com o cachorro, ou eu fui fazer as duas coisas, ou eu desci 2 pontos de ônibus antes e segui para casa caminhando. Para a gente aumentar o nosso tempo em atividade e diminuir o nosso tempo parado, que é o que precisa para atingir um nível legal de saúde. Perfeito. Uhum. Complementando, né? E dando essa característica, né, mais ativa durante as 24 horas, né? Isso, Bastante interessante e exatamente. bastante importante isso, né? Porque eu, pelo menos, já ouvi, né, nos diversos contextos aí, sociáveis, ou enfim, o profissional mesmo, eu minutos ali, recomendação ali diária, mas você acaba entrando ali no restante, né, do teu dia sedentário, né? Que Isso não é vai ser importante, André. benéfico. Desculpa. A Vontade, vamos questão dos ouvir. 30 minutos. Vamos, Você falou.
E eu lembrei aqui de uma. Ainda existem muitos profissionais de saúde, né, que simplesmente fazem uma recomendação assim: a senhora ou o senhor precisa caminhar durante 30 minutos, 3 vezes por semana. É, porque vai ficar Uhum. hipertenso, porque está hipertenso, porque precisa perder peso, enfim. Não é essa a recomendação, né? A gente precisa de 150 minutos, o que vai me dar 30 minutos todos os dias. Então, eu Exato. preciso de atividades físicas todos os dias. Então, aquela questão de 30 minutos de caminhada 3 vezes por Vezes por semana não semana. é mais o que é o recomendado. E o ideal é as pessoas procurarem um profissional do movimento, né, para poder indicar o melhor tipo de atividade. Exatamente, isso que você pontuou é extremamente importante, porque nós ainda temos muitos profissionais, né, que acabam fazendo essa prescrição. O educador físico, né, o profissional Sim, educador físico acaba prescrevendo, né, aquela, vamos dizer, velha receita que muitos ouvem, 3 vezes por semana ali, 30 minutos e tá ótimo, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso e muito bem, como você colocou aí, professor, sempre, né, pessoal, procurar o profissional adequado, um profissional capacitado, um profissional que tenha capacidade científica, né? Eu falo muito isso, isso é extremamente importante, trabalhar sempre no contexto baseado em evidência científica, né, em estudos científicos, né, meta-análise que vão, de fato, coordenar e vão nos direcionar, né, para o que é verdadeiro, para o que é científico e, consequentemente, benéfico, né? Então, isso é muito importante que você colocou. perfeito. Professor, aqui no Brasil, a gente tem algum dado, a gente tem trabalhos, você sabe me dizer com relação a isso, com a questão do sedentarismo? Porque a gente sabe que, enfim, né, vamos tirar um pouco a questão da pandemia, né, que nós estamos num outro momento. Sim. Mas, antes disso, nós já tínhamos um quadro ali mundial, né, extremamente preocupante. Né? Então, somado a isso agora, a gente vai, consequentemente, aí nos próximos anos, consequentemente, provavelmente aí com o aumento, né, das doenças, vamos dizer, ditas inflamatórias, doenças crônicas, né, não transmitíveis aí, diabetes, hipertensão, então, aqui no Brasil, tem algum dado, tem alguma informação que seja relevante aí ou que, enfim, nos deixe mais ainda alerta, né, com a questão da pandemia agora, porque a gente sabe que estamos no momento, né, de ficar ali mais parados e, consequentemente, sem a atividade física. Né? A gente tem, professor, uma pesquisa que é o Vigitel, né, que é uma pesquisa feita por telefone nas capitais brasileiras, e aí ele investiga uma porção de Uhum. coisas, né, relacionadas à saúde. Uma delas é o sedentarismo e atividade física. Então, para você ter uma ideia, 1 a cada 2 brasileiros não pratica nenhum tipo de atividade física. É mais de 50% da população é sedentária, de acordo com os dados do Vigitel de 2018, que é a última pesquisa realizada. Então, Uhum. a gente tem pelo menos 50% das pessoas que são inativas fisicamente, e a gente já falou que isso é um sinal de alerta, porque o sedentarismo é associado a diversas doenças. O sedentarismo é associado à obesidade, à hipertensão, ao diabetes, a transtornos mentais, né? Então, o sedentarismo ele é associado a diversos malefícios para a saúde. E quando a gente diz que mais da metade da população é sedentária, o que significa? Significa que a gente tem uma população super doente. Então, assim, por exemplo, para relacionar com a obesidade, 20% da população brasileira hoje é obesa. 56% da população brasileira está acima do peso, está em sobrepeso, também com dados do Vigitel. Então, assim, o sedentarismo ele está associado com essas diversas doenças e ele acaba sendo um fator de risco muito preocupante para o nosso cenário atual e que, como você bem disse, piorou no contexto de pandemia, de isolamento social, porque
tirou muitas pessoas da atividade, né, da rua. Então, assim, acabou que a gente ainda tem essa questão para pensar. E dentro desses dados ainda, é interessante que os estados do Centro-Oeste e do Nordeste são os menos ativos no domínio de lazer. Então, é onde a gente tem menos pessoas realizando atividade física de lazer, que é o que a gente comentou no início, que é a que traz mais benefícios diretos para a saúde por conta da intensidade. Então, é um dado bastante preocupante, bastante sério, que os governos anteriores chegaram a pensar, né, em atacar esse problema. Tem até um pacto assinado no governo da Dilma até 2022, diminuir o sedentarismo, melhorar a alimentação, mas então foram criados alguns meios para poder contribuir com esses dados, como por exemplo a Uhum. implantação do NASF, né, do Núcleo Ampliado de Saúde da Família, que foi a ideia de Sim, trazer sim, nossa. diversos profissionais com saberes diversificados para dentro da atenção básica, para poder trabalhar mais com promoção à saúde e prevenção de doenças do que com tratamento. Então, nesse contexto, foi inserido lá um profissional de educação física, um nutricionista, foi criado o programa Academia da Saúde, tiveram algumas iniciativas para poder começar Uhum. a educar a população brasileira de que a gente precisa pensar em prevenir antes do que remediar. Mas nesse contexto de pandemia, a gente está vendo que isso é meio que impossível aqui no Brasil, né? Porque Sim, sim. todo mundo abandonou a quarentena já, e enfim. E aí o que acontece? Isso está sendo desmobilizado dia após dia com o governo atual. Então, o próprio NASF já não existe mais, os municípios já não têm obrigatoriedade de ter NASF. A visão de saúde, de atenção básica desse governo é medicamentosa. Então, assim, os dados que eles pedem, é, é, o que o governo pede para poder avaliar o trabalho na atenção básica é número de consulta, número Uhum. de aferições de pressão, de injeção, enfim. Foi totalmente esquecido a questão de promoção da saúde, prevenção de doenças. A gente tem caminhado muito para trás nesse sentido, o que preocupa ainda mais, dados esses números que a gente mostrou agora. Então, Uhum. como a gente estava conversando, por exemplo, de atividade física de deslocamento, que a gente entra em outra questão. Como é que eu vou caminhando para o meu trabalho ou de bicicleta se a minha rua é toda esburacada? Se eu não tenho segurança para andar à noite porque posso ser assaltado ou coisa pior? Sim, Então, assim, sim. o país em si, o Brasil, ele nunca pensou num plano muito abrangente de promover saúde da população Política. através de atividades físicas. Isso, então nunca houve um plano, muito menos no âmbito escolar, que é muito pouco. Então, no âmbito da saúde, piorou. Então, nunca houve um pensamento nesse sentido de dizer, através da prática de educação de atividade física, nós vamos diminuir os índices de obesidade, de hipertensão, de entrega de medicamentos na farmácia popular, por exemplo. Então, a gente acaba aplaudindo que tem remédio lá de graça, mas a gente não faz nada para não ter que tomar esse remédio. Então é um comportamento da população e é um comportamento dos governos todos que nunca pensaram nessa questão. Nessa Aí questão. queria aproveitar, Isso é muito André, importante. para te pedir. A gente está falando muito assim, né, de pandemia, de contexto de pandemia, das pessoas estarem mais sedentárias, e muita gente tem procurado mais atividades físicas para praticar nesse momento, Sim, porque sim, a sim, sim. atividade física melhora o sistema imunológico. Então, como você é da área, né, especialista da área, eu queria te perguntar,
Queria te pedir para explicar um pouco sobre o sistema imunológico e como o exercício pode Isso. interferir nisso. Perfeito. Vamos da questão do sedentarismo, né? E vamos falar um pouquinho desse contexto aí geral, né? Da questão do sedentarismo, resposta imunológica, e esse contexto todo que a gente está, enfim, vivendo aí, né? Boa noite, Juliano, o pessoal está Sim. chegando ainda. Bom, hoje nós precisamos tomar bastante cuidado, né? Pensando nessa questão, vamos colocar que nós estamos, né? A questão pandemia como um todo aqui. A gente viu, de fato, né, duas coisas bastante emergentes. Então, a questão de falar sobre resposta imunológica, sistema imunológico, né, e também falar da questão da atividade física como um todo. E, consequentemente, né, muitas pessoas começaram aí, por exemplo, a querer iniciar atividade física, né, até porque, e dados, como você bem colocou, dados diversos, né, que evidencia, que demonstra que a prática de atividade física, né, ela traz um benefício para a resposta imunológica, para os componentes que nós temos. Né? Então, é importante. Porém, nós precisamos colocar em uma questão importante, que é a atividade física, ela é benéfica, sim, né, para a resposta imunológica, tá? Aumentando ali, né, uma resposta, dando uma resposta mais efetiva, fazendo com que eu tenha uma resposta mais efetiva frente a patógenos ali, tá? Bactérias, vírus, enfim. Porém, a gente precisa lembrar que essa atividade física é uma atividade física crônica, né? E não é uma atividade física, tá, que eu inicio hoje e amanhã, beleza, já tô aqui forte, posso sair, posso, enfim, né? Então, é muito importante a gente lembrar que a resposta imunológica, eu sempre costumo brincar e fazer essa analogia, enfim, uma grande peça teatral ali. Tá? Enquanto você está ali na peça ali, você está vendo ali, enfim, um adjuvante, você tem ali quem está ali atrás, quem está na luz, quem está embaixo ali, quem está tomando conta do som. Enfim, você tem o quê? Diversos componentes, diversos caras ali que vão fazer com que aquele papel, aquela cena seja ali de fato bonita, né? Seja de fato efetiva. Então, na resposta imunológica, nós temos isso, nós temos diversos componentes ali, tá, que vão fazer com que eu tenha uma resposta mais efetiva, ou então eu tenha uma proteção contra, por exemplo, alguns patógenos. Né? Então, nós temos basicamente, só para a gente entender de forma rápida, para quem talvez não tenha conhecimento sobre nós temos duas vertentes. Né? Nós temos uma resposta que nós chamamos de inata e uma resposta que nós chamamos de adquirida. Então, essa resposta inata é uma resposta que nós dizemos que ela vai sempre ser uma mesma resposta. Né? Então, nós temos componentes ali do nosso sistema imunológico, como células natural killer, temos eosinófilos, enfim, células que vão fazer inicialmente uma resposta, montar uma resposta ali. Tá? Eu estou explicando esse contexto todo para falar da questão do sedentarismo em si, para a gente poder entender melhor. Bom, então, tirando essa resposta inicial, né, a barreira, nossa própria pele, a barreira faz parte disso também, tirando isso, que é uma resposta adquirida, que é uma resposta que demora um pouco mais, mas ela é uma resposta específica, né? E uma resposta voltada, né, para a questão de memória. Então, uma memória ali contra aquele. Então, se eu tiver um contato ali, por exemplo, né, com um vírus, uma bactéria, eu vou então criar anticorpos, né? Eu vou criar memória imunológica, nós dizemos, contra patógenos, quando eu tiver um outro contato, né? Bom, beleza. Então, nós sabemos que nós temos esses dois tipos de resposta aí, e é importante te lembrar que eles trabalham de forma sincronizada, né? Uma auxiliando o outro aí. Basicamente, na resposta adquirida, nós temos a B, que
vão produzir aí os famosos IgM, IgG, IgA, que todo mundo tem agora entrado um pouco, né, que são as imunoglobulinas, e nós temos os linfócitos T, tá, que vão produzir proteínas, né, as conhecidas citocinas, que vão ter um papel bastante importante juntamente com as imunoglobulinas. Ótimo. Então, nós temos... e a atividade física em si, tá, ela é bem distinta. Então, se você me perguntar, o indivíduo sedentário, a resposta imunológica do indivíduo sedentário de um indivíduo ativo, tá, totalmente. Né? Então, nós temos bem datado na literatura que há uma diferença, tá, de resposta de um indivíduo praticante, como eu falei para vocês, de forma crônica, ou seja, ele já pratica ali um tempo aquela atividade, não é um indivíduo que iniciou, por exemplo, há 1 mês, 2 meses, então é um indivíduo que já pratica regularmente ali, mais de 6 meses ali uma atividade. Vários estudos, né, evidenciaram que há um perfil distinto desses vários componentes que nós temos. O fato desses componentes, para não alongar muito, mas a gente pode falar aqui de vários componentes. Por exemplo, um aumento, né, da efetividade de células dendríticas, de macrófagos, enfim, dos próprios linfócitos T, vários componentes aí que compõem. Como eu falei para vocês, pensando naquela questão teatral, vários desses componentes ali, desde os que estão no papel principal até os que estão auxiliando ali para montar essa resposta efetiva. Então, por exemplo, a gente pegar um indivíduo que é sedentário, né? A resposta, o perfil celular desses indivíduos é totalmente diferente de um indivíduo que é ativo. Tá? Então, se você analisar, né, pegar e ver, por exemplo, esses indivíduos que são sedentários, ao longo do ano, eles têm, por exemplo, muito mais infecções, e tem infecções, por exemplo, do tipo que nós dizemos, né, do trato respiratório superior, que, enfim, adenovírus, rinovírus, sincicial, diversos vírus, né, proporcionando, levando aqueles sintomas, né, coriza, febre, diversos sintomas desses que nós temos aí. Agora, o que você tem? No indivíduo ativo, você tem ali menos infecções durante um ano, por exemplo. Né? Se você pegar esse período aí de um ano, você vai ver que esses indivíduos que são ativos, né, de uma forma crônica, eles acabam tendo uma resposta muito melhor, efetiva, uma resposta mais rápida e mais efetiva contra diversos tipos aí de patógenos, não só vírus, mas bactérias também, nesse contexto aí de resposta. Então, Maravilha. bastante importante a gente colocar. E a gente sabe que nós temos, como você colocou, a gente já discutiu, as várias doenças aí crônicas, né, que nós dizemos não transmissíveis. Então, vamos pegar, por exemplo, a questão da obesidade. Né? Vamos pegar um indivíduo sedentário. O indivíduo sedentário por si, né, para todo mundo que tá nos... O que acontece? O indivíduo ele tem um perfil alimentar baseado basicamente em quê? Em gordura, né? Em lipídios ali. Então, esse indivíduo, muitas das vezes, bolachas recheadas, todas essas coisas ultraprocessadas têm uma grande quantidade de gordura. Tá? E o que vai acontecer? Esse indivíduo ele vai dificultar mais ainda a questão da resposta imunológica dele. Por quê? Aumento, né, descontrolado ali de gordura e também esse desbalanço total da alimentação vai levar com que nós, né, classificamos esse indivíduo como um indivíduo inflamado. Esse indivíduo sedentário ali, obeso, ele vai ter um perfil ali, por exemplo, de citocinas, né, que são produzidas por aqueles linfócitos T que eu falei para vocês, voltado para uma questão mais inflamatória. E, consequentemente, esses indivíduos sedentários, né, só para a gente... Eu estou quase me alongando aqui já. Eu empolgo e vou falando, professor. Pode me contar aí. E esses indivíduos, o que tem ainda somado, associado ainda? Muitas das vezes esses indivíduos são indivíduos estressados, são indivíduos que não têm uma autoestima boa, e aí o estresse em si entra na questão que nós dizemos, né, de
ativar, hiperativar aquela clássica via, né? O HPA, Uhum. a hipófise pituitária adrenal, que vai fazer com que esses indivíduos, né? Aqui, como a gente está conversando, a gente está falando só do obeso aqui, né? Que esse Sim. indivíduo, por exemplo, com o aumento, né, desse estresse, ele vai, consequentemente, produzir mais cortisol. E através dessa hiperativação dessa via aí, né, da HPA, que é a hipófise ali, né, adeno, hipófise ali, que a gente fala ali, e fazendo com que as suprarrenais lá, as glândulas, produzam cada vez mais cortisol. E esse cortisol, ele Então ruim a sobre gente, o a gente vai só somando o problema, né? Que exatamente. vamos, Então, que vamos lá, muito o complicado, indivíduo que é porque... sedentário. Ai, desculpa que cortou, professor. Tranquilo, tranquilo, faz O parte. indivíduo que A ele é questão, sedentário, ele já é sedentário, então pois que está faltando atividade física para ele. Ele já é um indivíduo inflamado, como você exato, disse aí, por conta da falta do sistema imunológico não estar tá agindo legal. O estresse pode contribuir negativamente para essa inflamação. E é um indivíduo que provavelmente ele faz uso de diversos medicamentos que também, né, estão jogando substâncias ali naquele organismo dele que podem alterar o humor, enfim. exatamente. Então a gente está falando de coisas muito sérias que causadas pelo sedentarismo, né? Exatamente. Você acaba entrando num ciclo vicioso, né? Aí você vai falar, nossa, mas é extremamente complicado, né? O contexto que nós vivemos. Então, veja bem, se você já é um indivíduo ali, né, sedentário, se você é um indivíduo obeso, que vai ter esse perfil inflamatório que nós dizemos, né? E aí você associa essa questão do cortisol em si, aumentado, e por si só ele faz com que o sistema imunológico diminuição. E você tendo esse perfil inflamatório, o que acontece? O perfil inflamatório não é bom, né? Muitas das vezes, né, a inflamação ali, ela é boa, ela é benéfica inicialmente, logo depois o que acontece, né? Porque senão ela vai começar a causar processos ali e diminuir a fisiologia, né, ali daquele tecido de atuar. Então, você mantém essa inflamação, porque é uma questão crônica, e aí você faz com que o seu sistema imunológico, os seus componentes, seus vários componentes, então ele vai ter que combater aquele processo inflamatório ali que você gerou para ele, né? Então você já está ali, e aí você gera mais ainda essa sobrecarga do sistema imunológico. E aí a Muito gente interessante. entra também, professor, na questão, muitas pessoas, por exemplo, né, estão iniciando atividade física aí sem a devida orientação, né, sem a devida Isso. prescrição pelo profissional educador físico. Porque aí a pessoa inicia essa atividade física, né, e acaba sobrecarregando, porque esses indivíduos que acabam iniciando essa atividade sem prescrição, sem forma correta, eles vão ter uma janela de imunossupressão, né, que a gente tem aí, que é uma diminuição dessa resposta aí. Então, os indivíduos que são ativos, que têm ali toda o auxílio e começam a fazer atividade leve, depois moderada e passam por uma atividade de esforço em si, mais intenso, você tem uma modulação de tudo isso. Agora, se você, né, uma atividade sem a devida orientação, esse indivíduo ainda vai ter essa questão, né, de entrar nessa imunossupressão e ficar ali na janela, na imunossupressora que nós falamos. Então, colocando a questão da pandemia, né, você fica, sim, por exemplo, mais susceptível a aí que está agora. Então, a gente tem um grupo, Exato. né, e a gente entra mais nessa questão da pandemia, nós temos um grupo que nós falamos que ele é mais vulnerável. Por que ele é mais vulnerável? Porque ele já tem uma condição de sobrecarga do sistema imunológico, sobrecarga desses componentes. E aí você já está sobrecarregado, né, por questões que foram, enfim, acumuladas ali ao longo da tua vida até hoje. Aí você
se expõem, por exemplo, a um outro componente, né, a um patógeno, né? Quando a gente fala patógeno, a gente está falando do vírus em si, de algo que não é comum a nós, ao nosso sistema imunológico. Sistema imunológico, o indivíduo vai ter que, então, montar uma resposta para anular, para jogar fora, né? Ele está parasitando as nossas células. Fica muito difícil, fica mais sobrecarregado. Então, ele já está com o perfil, entra mais um cara novo ali. O sistema imunológico fica doido da vida ali, ele fica piculta, Totalmente doido. montar uma resposta mais adequada, né? Então, é uma soma de situações das quais nós precisamos, enfim, evitar. E esses indivíduos que são mais vulneráveis, eles precisam tomar mais cuidado ainda. Né? Então, por exemplo, a gente, dentro da questão da pandemia, os indivíduos que vão, por exemplo, necessitar de uma ventilação, esses indivíduos que ficam, né, grave, a gente sabe que é muito mais difícil esses indivíduos, por exemplo, escaparem pela questão da obesidade. Então, quando você tem um indivíduo, né, para que a ventilação mecânica, para o tubo, né, que nós dizemos, isso fica mais difícil ainda você conseguir dar suporte, né, para esses indivíduos obesos, no caso. Isso tudo é muito importante para entender quando se diz, né, quando é vinculado na mídia, nos estudos principalmente, sobre quem é risco e quem não é, e o motivo. Então, você acabou de explicar perfeitamente o porquê que o comportamento sedentário e as doenças relacionadas a ele podem ser complicadores seríssimos na questão quando entra um vírus. Né? Então, excelente essa explanação. Eu estou um pouquinho preocupado aqui com o tempo, porque eu não sei se o Instagram avisa que vai acabar. Ele avisa aí, ele E eu, avisa. muito organizado, Cinco não vi que hora que a gente começou. minutos, eu acho. Ai, ai, ai. Eu queria Eu saber se o também já pessoal tem iniciei aqui perguntas, se quiser colocar pergunta para a gente. Eu acho que eu fiquem à ocupei muito da sua fala. vontade aí. E uma Para coisa a gente interessante, esclarecer alguma coisa. professor, que nós Sim, temos, né? Nós temos vários grupos aqui, por exemplo, com relação à pesquisa, por exemplo, de indivíduos que praticam atividade por vários anos, 15, 20 anos, né? Porque a gente para pensar, por exemplo, já que a prática uma hora. do exercício, ele é benéfico, né? Isso, a gente acho que eu marquei aqui Não, a de uns gente. 45 minutos aí, 50 minutos. Tá. Então, tem vários grupos. Nós temos alguns grupos da Unifesp aqui, alguns grupos com grandes professores pesquisadores que tentam entender, por exemplo, como que é a lógica desses indivíduos que praticam atividade aí por 20 anos. Porque esses indivíduos, né, parece que eles são blindados ali contra vários patógenos. Então, eles têm ainda uma melhor resposta diante, por exemplo, de vírus aí, né, que nós já entramos em contato. Então, entender, por exemplo, né, esse mecanismo aí, a gente tem aqui em Brasília alguns grupos, na Unifesp, tem o professor Fábio Lira, que trabalha com essa vertente aí, tentando entender, por exemplo, como que esses indivíduos, né, qual que é o mecanismo molecular desses indivíduos que praticam atividade aí, eles conseguem ser mais protegidos, né? Mais blindados, que a gente fala com relação. Então, aí a gente vê o quanto isso é interessante, o quanto a atividade física ela é benéfica, né? Então, hoje a gente fala que a atividade física, ela mais do que nunca precisa ser prescrita, fosse uma medicação. Né? Todo mundo precisa fazer, porém precisa fazer a prescrição dessa atividade como um todo. Então, tem grupos, né? Esse grupo de trabalha com um grupo de Coimbra também, em Portugal, e provavelmente a gente vai ter dados bastante interessantes aí pós-pandemia, né? Tem um estudo grande também para poder entender, por exemplo, se esses indivíduos que praticam atividade física crônica tiveram uma melhor resposta diante do SARS-CoV. Então, tem uma pesquisa do professor Marcelo, da DAIA, que trabalha
com atividade física que estão tentando entender isso nesse momento. Então, será que esses indivíduos que tiveram contato, por exemplo, né, com o SARS-CoV, com o vírus, forma todos, a grande maioria ali teve uma forma mais leve, moderada ou grave. Então, essa vai ser uma resposta bastante interessante e depois, né, outros estudos vão vir aí para poder entender qual foi o mecanismo, de fato, que protegeu mais esses indivíduos. Né? Legal. Aparentemente, o que nós Importantíssimo. temos hoje na literatura é que parece que esses indivíduos vão ter uma resposta melhor, vão ter talvez uma infecção leve, mas a gente precisa dos estudos aí para poder, né, de fato, ter essas evidências aí. Né? Essa defesa, professor, ela pode até ser explicada assim, né, de maneira bem genérica, bem simples. Por exemplo, atletas que praticam esportes ao ar livre, que estão competindo no sol, na chuva, no vento, na altitude, no nível do mar, e o organismo deles funciona bem em ambas as situações. Então, isso é uma prova Sim. do fortalecimento do sistema imunológico. A Lu fez uma pergunta, que ela leu que Sim. os adipócitos são centros de replicação para o SARS-CoV. Se tem alguma informação sobre, e o Felipe está preocupado aqui, e eu também estou. A má notícia para a gente, Felipe, é que tem um estudo bem recente da Unicamp, que foi publicado por esses dias, que comprova que as células adiposas elas replicam em maior quantidade e velocidade a carga viral. Então elas são replicadoras, até porque o tecido adiposo em pessoas obesas, ele é mais amplo e as células são maiores, então essa replicação ela é mais eficiente. Então é Exato. mais um risco que foi encontrado em relação à obesidade relacionada ao SARS-CoV. Então é uma preocupação importante que a gente tem que ter por conta do tecido adiposo ter essa replicação bem, bem sucedida, vamos dizer assim. E o Felipe disse que ferrou, e é verdade. Também estou preocupado. Então a gente precisa tomar cuidado com essa questão. O que nós já vimos, né, que Aí, dentro daquele ciclo que eu falo. Pode falar, professor. não, aí é importante que na brincadeira aqui partiu caminhada amanhã. E aí eu volto um pouquinho no que você disse um pouco atrás. Sim, Aí que eu tenho que dizer, discordar de muitos dos meus colegas de profissão, que é o seguinte: a academia de ginástica não é um serviço essencial, porque a pessoa não vai adquirir imunidade de hoje para amanhã, e o ambiente da academia de ginástica ele é muito propício para a replicação do vírus. Então, assim, o ideal nesse momento, praticar atividade física em casa, sozinho, de preferência, com orientação. Então, tem diversos profissionais de educação física oferecendo, né, serviços à distância. Tem muita prefeitura, muito clube oferecendo também serviço online, aulas grátis. As pessoas podem dançar, podem fazer alguma coisa que gosta. Se quiser caminhar, de preferência sozinho, não caminhar em grupo com outras pessoas. Se for caminhar em local que tem mais pessoas, usar máscara, manter uma distância das outras pessoas que estão caminhando, mas que a gente não vai conseguir adquirir a imunidade de hoje para amanhã, mas a gente precisa estar ativo fisicamente como uma forma de nos proteger, né, contra diversas doenças crônicas e principalmente prazo, agora do vírus. Então adquirir, né, como o professor André está falando, adquirir a imunidade, né, trazer essa defesa para a gente para o resto da vida. Então a prática de atividade física tem que ser regular, não tem que ser nada exagerado, mas também não pode faltar. Então ela tem que estar incorporada ao nosso estilo de vida, justamente por conta da nossa proteção, né? Que foi muito bem explicado agora pelo professor André, que a gente cria uma defesa. A gente tem 30 segundos, apareceu. 30 segundos. Bom, só pontuando então, né, vamos nos despedir já, né? Não dá tempo de acrescentar Vamos, mais agora já nada. são 12.
Eu queria agradecer então, né? Obrigado a presença de todo mundo aí. A Também gente queria conversar agradecer todo mundo. aí mais